Meninos, vou começar aqui com uma aula só para a gente ver alguns conceitos interessantes, para poder preencher algumas lacunas aí do texto que vocês têm aí no plano de estudo tutorado de vocês, tá? O texto ele fala do processo de urbanização contemporâneo, lá na página 65, e ele vai falar de alguns conceitos importantes, o que é urbanização, quando que ele começou a existir, quais foram os primeiros lugares a ter esse processo acontecendo, né? Depois ele fala pra gente a diferença entre a urbanização em países mais ricos e países mais pobres, e ele fala aí de pontos que eu creio que no PET esteja um pouco raso, tá? Eu gosto de colocar muita coisa, eu sou assim mesmo, né? Então eu vou passar para vocês uma parte dessa matéria, vou tentar aprofundar mais, tá bom? Talvez fique um pouquinho grande o vídeo, mas vejam até o final, que eu acho que vai valer a pena, tá bom? Vou sumir da tela para vocês não me verem mais. Olhem aqui, ó, vamos começar. Cidade, tá? Gente, a cidade é algo, né? É uma coisa que foi concebida aí na nossa superfície há muito tempo, né? Ela é o quê? Olha só o que é a cidade. É todo aglomerado permanente, ou seja, o ser humano sedentário, cujas atividades predominantes não são agrícolas. Então chegou num ponto em que a nossa cidade, né, a nossa região, começou a produzir um espaço em que as pessoas não precisavam viver do campo, viver da terra para conseguir sobreviver. Ou seja, foi criada uma região onde tinha uma vida pública, onde tinha uma organização necessária para sobreviver, tinha uma vida política que era diferente daquela encontrada na área rural. Tá? Olha essas características. Primeiro, uma cidade tem proximidade de habitações. Essa cidade, por ter uma proximidade de habitações, vai ter um número muito grande de pessoas vivendo nela. E para isso é necessário que organização pública. E quem que organiza aquilo que é público, aquilo que é de todos? Vai ser uma instituição que hoje em dia nós chamamos de Estado. Então a cidade ela criou praticamente todos os instrumentos que existem hoje em dia nas cidades atuais, tá? Então lá na antiguidade já tinha isso. A gente vai ter as instituições de Estado e nesse Estado quem vai gerenciar esse Estado vai viver dentro de uma vida política, tá? É aquele que vai criar, né, que vai gerar os questionamentos e as soluções para essa vida pública que existe dentro da cidade. Tá? A gente vai ver que as primeiras cidades históricas foram registradas aí na região da Mesopotâmia. Onde fica a Mesopotâmia atualmente? Fica na região do Iraque, ali, do Irã, perto, na região onde tem o rio Tigre e Eufrates. Tá? A gente vê que a maior parte dessas cidades antigas, elas têm uma proximidade a grandes rios, porque já que você está sedentário, você vai ficar mais próximo de regiões onde você pode ter água próxima para sedentação dos seus animais que são domésticos, para irrigação da sua agricultura, tá? Dentro dessas cidades antigas, a gente tem também o trabalho coletivo como um dos grandes pilares. A gente tem um trabalho em que as pessoas elas se unem para produzir um benefício para todos, tá? Normalmente são governadas por reis e a gente vai ter uma segregação. O que é isso? A gente vai ter uma separação. A gente vai ter pessoas influentes e o resto. As pessoas influentes viviam normalmente na parte mais centralizada dessa cidade. E as pessoas, que era o resto, viviam em torno dessa centralidade. A cidade, ela vai ter um papel muito diferente da área rural. Ela vai ter o quê? Um papel de centro de poder e de negócios. Tá? E aí, sempre lembrando que o campo, ele sempre veio antes do que a gente chama de cidade. Tá? Então, a cidade foi o momento em que um aglomerado ele começa a ter atividades predominantemente não agrícolas. Tá? Então, isso é o que a gente chama de cidade. Certinho? Deram para entender?
Teve um tempo histórico em que a cidade ela sofreu um retrocesso, ou seja, aquilo que era aquela vida política, aquela vida, aquele centro de poder, de negócios, ela foi reduzida durante o período do feudalismo, tá? Por quê? Dentro do feudalismo, a gente tem como principal sinônimo de riqueza a terra. Então o campo ele volta novamente a ter um status maior do que aquela cidade politizada, tá? Então a gente vai ter um modo de produção da agricultura, tá? Então as pessoas elas produziam na agricultura através de servidão, ou seja, ela produzia, mas a sua produção iria para o rei, para, né, o grande dono ali do feudo. O excedente, ou seja, aquilo que sobrava, que ficava para ele. A gente poderia considerar como um agrupamento autossuficiente, como aqui no exemplo da nossa imagem, uma região que as pessoas viviam de forma autossuficiente. E a gente vê o seguinte, como que voltou a cidade depois desse período feudal? A gente começa a ver principalmente quando ressurgiu o comércio, tá? Como que era o comércio nessa época? A gente tinha o feudo e a gente tinha um comércio em volta desse feudo. Normalmente, os comerciantes eram os artesãos, né? Eles que criavam aí seus objetos, né? Fazia os escambos ali, né? Fazia as trocas de produtos por outros. E essa região que ficava em volta do feudo a gente chamava de burgo, tá? Então, nessa região viviam os burgueses. Eles viajavam para regiões mais longínquas, trocavam e compravam produtos e retornavam próximos aos feudos para vender aqueles produtos. Então, o comércio mercantil, quando a gente fala mercantil, foi principalmente com as grandes navegações, vai começar a aumentar a volatilidade, vai começar a aumentar o comércio nesses burgos, tá? Então, o crescimento da comercialização fez com que os burgos começassem a ter mais importância do que aquela economia feudal, tá? Então, a gente vai ver que os burgos, eles começaram a se formar como aglomerados. Com o tempo, esses artesãos, para aumentar a sua produção, criaram áreas próprias para uma produção maior, que a gente viu lá no começo do ano que a gente está falando de indústria, tá? Pessoas que viviam no campo apenas para a subsistência foram em direção a esses burgos para trabalharem para os artesãos. E aí a gente tem a cidade novamente aparecendo aí na nossa história, certinho? Estão entendendo, né? E aí que vem a cereja do bolo, né? Por isso que eu falo com vocês, falei lá no começo do ano e sempre digo, a matéria do segundo ano de geografia ela é toda interligada. Para a gente entender o que é urbanização, a gente tem que saber industrialização, tá? O que seria urbanização? Olhem só, imaginem lá, período industrial, estudamos lá no começo do ano, vamos refrescando a memória, vamos lá. Período industrial, os artesãos começam aí a produzir mais e mais produtos, começam a acumular dinheiro, capital, viram grandes burgueses, né, que são os capitalistas. Essas fábricas, olhem só, dessa forma aqui, né, bem característico do Reino Unido, lá no século XVIII, elas começam o quê? Para funcionarem, elas precisavam de pessoas. E a partir daí, a gente vai ver que existiu um êxodo rural muito grande, ou seja, as pessoas que viviam no campo começaram a ir para essas cidades procurar oportunidade nessas fábricas. Elas, mesmo com a condição precária em que viviam, nessas regiões fétidas, com nenhum saneamento, com muita doença, ainda assim era melhor do que viver no campo apenas com o que sobrava daquilo que eles produziam para os reis, tá? Então, a gente vai ver o quê? Que a área da cidade começou a crescer a população bem mais rápido do que a rural. Isso a gente vai chamar de urbanização, tá? Então, urbanização é o processo em que a população de uma cidade passa a crescer aceleradamente, mais do que a rural, devido ao quê? Ao êxodo rural por conta da oportunidade que aquela cidade está dando para a população que vive no campo, tá?
Então a gente vai ver que a industrialização foi o fator de intensificação dessa urbanização e quando a gente vê aí o surgimento de cidades industriais, onde o seu foco econômico é a indústria. Todas as cidades que nós temos atualmente, elas são provenientes desse início aí de uma cidade industrial, tá bom? Então, ó, grande número de camponeses abandonaram o campo para trabalharem nas fábricas, outros foram expulsos porque a indústria chegou no campo, vai mecanizar as lavouras, então uma máquina trabalha mais do que uma pessoa, então ela vai ser, de certa forma, vai perder o seu posto de trabalho. Além da indústria, a gente vai ter um crescimento também de setores econômicos como comércio e serviço, porque tem que ter comércio para vender o material industrial, tem que ter o serviço para prestação de serviços para essas atividades industriais e comerciais. Professores para qualificar as pessoas, contadores para contar a quantidade de dinheiro absurda que eles estavam ganhando, tá? Advogados, entre outras coisas. E aí, essa área urbana, essa cidade que cresceu mais do que a área rural em população, ela começa a virar o quê? O centro econômico daquela região, tá? E a gente tem o quê? Atualmente, podemos dizer isso enfaticamente, que a maior parte da população mundial, ela vai viver em cidades. Essa característica da urbanização, ela é um processo. Como assim? A gente vai ver que vai existir uma urbanização não só pela quantidade de pessoas que vão viver na área da cidade, mas porque a gente vai ter também transformações de paisagens. A paisagem urbana, ela é característica dos processos de vida em sociedade, devido às suas características econômicas. A gente vai ter o quê? Uma paisagem cultural, onde a maior parte daquilo que a gente enxerga na cidade vai ser construída pelo ser humano, tá? Então aí a gente vai ver que desde quando começou a industrialização, lá na primeira revolução industrial, que a gente vai ter um processo de urbanização contínuo. Ou seja, desde aquele período em que a gente vê cada vez mais as cidades aumentando a sua população em relação à área rural, tá? Então aqui, ó, até meados do século XX, a gente podia considerar uma urbanização ainda lenta, tá? Onde a gente ia ter cidades mais imponentes apenas em regiões industrializadas. Então, ó, se a gente pensar aqui em meados do século XX, é a década de 50. Então, naquele período ali, olhando no nosso gráfico, a população urbana, que é a linha contínua, né, ela era bem menor do que a população rural. Então, no mundo, nós tínhamos ainda um mundo rural. Quando que isso mudou? Mudou aqui, ó, em 2008. Em 2008, a nossa população mundial se igualou à população rural e urbana. E a partir de 2008, a gente já pode considerar o mundo como um mundo urbano, tá? Por que que o que gera essa necessidade das pessoas viverem em cidades, tá? A gente vai seguir no seguinte fator aqui, ó. Nós temos fatores atrativos que faz com que a pessoa queira ir para aquela cidade, ou fatores repulsivos que fazem que aquela pessoa fuja da onde ela tá para poder tentar uma oportunidade nas cidades, tá? Então aqui a gente vai ver o seguinte: os fatores atrativos, eles normalmente ocorrem em países mais ricos. São cidades que têm oportunidades. São cidades que dão oportunidade para as pessoas que estão ali dentro. Que normalmente a segregação, a diferença social, ela não é muito grande. Ela quase não vai existir, tá? Então a gente fala aqui, ó. Fatores atrativos são aqueles que estimulam as pessoas a buscarem viver nas cidades. Vão predominar em países desenvolvidos onde tem melhores condições de vida. Então a pessoa sai do seu ambiente de vivência, onde ela nasceu, não porque ali está ruim, é porque lá naquela cidade, naquela área urbana, existem oportunidades muito melhores, ou maiores, ou ela tem escolha de falar que ali é melhor do que onde ela vive. Mas em países mais pobres, a maior parte da migração de área rural para a área urbana são por conta de fatores repulsivos, ou seja, aqueles que incentivam a saída do campo, que é típico em países em desenvolvimento, aonde a zona rural tem o quê? Péssimas condições de vida. Então a pessoa em países mais pobres, ela sai da área rural não porque
a área urbana vai dar oportunidade para ela, mas que a área rural não dá condições de vida, né? De vida mínima para ela poder sobreviver. Então ela vai em busca da cidade tentar qualquer coisa. E é muito comum aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem casos de migração de êxodo rural devido a fatores repulsivos, tá? Por exemplo, a industrialização chegando no campo faz com que a gente tenha uma estrutura fundiária concentrada. O que é isso? Gente, o barulho foi meu gato, tá? Reparem não, mas ele tá aqui comigo. A estrutura fundiária concentrada é quando tem muita terra para poucas pessoas. Pessoas com muito dinheiro vão comprando terras e terras e terras, e quem precisa realmente trabalhar na área rural não tem acesso a ela. Então o que ela vai fazer? Ela vai procurar área urbana para tentar algum posto de trabalho. A área rural também vai ter o quê? Baixos salários, até porque em áreas urbanas o custo de vida é mais alto, tá? E também falta de apoio. Isso são exemplos de fatores repulsivos que fazem as pessoas saírem das suas residências rurais para ir em áreas urbanas que nem sempre vão dar oportunidade de trabalho para elas. Certinho? Vocês entenderam? Então, desenvolvidos têm oportunidades nas cidades, nas áreas urbanas. Subdesenvolvidos em desenvolvimento não necessariamente vai ter oportunidade, mas a situação na área rural é tão crítica que as pessoas preferem ir em busca da sorte para tentar algo melhor nas cidades, muito segregadas, porque não vai ter oportunidade para todo mundo. E para a gente finalizar essa aula que nunca acaba, né? Que vai também contemplar o finalzinho do texto aí da página 86, a gente vai falar da diferença de urbanização de países desenvolvidos e de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? Olhem só aqui, ó. Por exemplo, países desenvolvidos, a gente vai ver o seguinte: a sua urbanização, o processo de urbanização, ele foi bem mais antigo, porque ele começou a surgir lá na primeira Revolução Industrial ou segunda, e bem mais lento. Ou seja, foi um processo em que os problemas que foram surgindo foram sendo sanados com o tempo. Problema de saneamento, eles conseguiram resolver. Problema de doenças contagiosas, conseguiram resolver. A população que vive aglomerada, conseguiram resolver. Então a gente vai ver que no país desenvolvido, as cidades elas são mais iguais e têm infraestrutura adequada para todo mundo, tá? É muito comum também a gente ver que essas cidades de países mais ricos vai ter o quê? Postos de trabalhos, oportunidades nos setores industriais, no comércio e no serviço, de forma que a gente diz equilibrada. Claro que o serviço sempre vai contar mais, mas quando a gente tem, por exemplo, um país ou uma cidade onde a maior parte da sua população trabalha no setor de serviços, indica pra gente que é uma população com alta qualificação, porque o setor de serviços é aquele setor que vai abranger as pessoas com formação profissional. É o advogado, é o médico, é o professor, é o contador, é o psicólogo, tá? Quando a gente vê um país onde é mais focado no comércio, a gente vai ver que é um país com menor qualificação, tá? A gente vai ver também que nesses países desenvolvidos, a sua área rural vai ser extremamente moderna. Então, poucas pessoas vão viver na área rural, mas mesmo assim a produção agrícola vai ser altíssima. E qual que é a taxa de urbanização? Normalmente esses países vão se estabilizar com taxas de urbanização altíssimas. Por exemplo, aqui a Bélgica chega a 98% da população em área urbana, tá? Então a gente vai ter aqui taxas entre 80% a 90%. Então são taxas altas, cidades bem desenvolvidas, infraestrutura impecável, né? Pessoas com acesso a serviços essenciais e com qualidade de vida. Por quê? Porque cresceu de forma lenta e de forma antiga, tá? Então a gente vai ver que desde lá do século XVIII, na primeira Revolução Industrial, que essas cidades estão se desenvolvendo devagar e sanando seus problemas, tá? Então essa é a característica dos países aí com cidades mais organizadas e mais iguais. A gente vai ter também os países subdesenvolvidos. E a gente vai falar principalmente daqueles países que foram recentemente industrializados. Se eu não me engano, eu cheguei a dar essa aula para vocês. São países que foram industrializados depois do século XX,
muito, muito, muito cedo. Já estava o mundo inteiro já industrializado, já tendo a sua característica industrial, e esses países começaram a se industrializar recentemente. O Brasil é um exemplo. Começamos a se industrializar na década de 40. Tem pouco tempo, tá? E aí o que acontece? Olhem só. A gente vai ter uma urbanização impulsionada pela indústria que vai aparecer nesse país. E aí vem o seguinte, é um país subdesenvolvido, então as pessoas já não têm uma qualidade de vida boa. Essa cidade, ela vai ter agora um atrativo, indústria. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe como que faz, mas o que acontece? Devido à característica de baixíssima qualidade de vida, principalmente nas áreas rurais, vai ter um significativo êxodo rural, muito intenso e muito rápido, em busca dessa área industrial. Só que o setor industrial ele vai gerar um seguinte problema. Para trabalhar na indústria, você tem que ter qualificação. Então, num país subdesenvolvido, em que a qualificação e a educação não é prioridade, essas pessoas vão tentar um posto de trabalho em postos de trabalho que determinam uma qualificação. Se elas não conseguem uma qualificação, elas vão chegar nessa cidade e vão a quê? Vão acabar tendo que, para sobreviver, entrar na informalidade. Olha só que bola de neve, né? Então aí, a gente vai ver que são países em que a economia vai depender basicamente de produtos agrícolas, tá? E aí o que acontece? A gente vai gerar uma cidade que vai ter uma população que vai crescer muito rápido, só que a população não vai ter oportunidade de trabalho e ela vai começar a viver como a gente pode dizer, na periferia dessa cidade. Ela vai começar a viver em regiões onde não tem infraestrutura adequada, ela não vai ter um trabalho adequado, ela vai ter um trabalho informalizado, ela vai viver à mercê do que a cidade realmente pode dar a ela. E aí que a gente vai ver surgindo, por exemplo, regiões de favelas, áreas de cortiço, regiões onde as pessoas não têm nem acesso à água em casa. Imagina na situação de pandemia que a gente está vivendo, a pessoa não ter água para poder lavar a mão, né? Que é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Então, isso ocorre, infelizmente, em países que foram urbanizados mais recentemente devido à industrialização tardia, tá? A taxa de industrialização, ela cresceu muito rápido, né? A gente pode ver aqui que em poucos anos a gente vai ter uma industrialização, uma urbanização muito rápida, ela vai crescer muito rápida. E isso acaba gerando esses impactos que a gente acabou de falar, certinho? Eu vou parar por aqui, espero que vocês tenham entendido. Essa aula já consegue passar para vocês o significado principal desse texto que está aí na página 65 e 66 e já vai dar para vocês aqui uma noção para fazer as atividades, tá? Se tiver alguma dúvida, e aí a gente vai, tá apto aí no WhatsApp para poder ajudar vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Abraços!